Olá, pessoal! Esse é o nosso curso de Álgebra Linear e nesse vídeo nós vamos ver alguns exemplos de subespaços gerados por vetores em R3. Vamos relembrar que, dado um conjunto S de vetores em um espaço vetorial, o subespaço gerado pelo conjunto S é o conjunto de todos os vetores que podem ser escritos como combinação linear dos vetores em S. No exemplo 1, nós temos os vetores V1, 1, 0, 0, V2, 0, 1, 0 e V3, 0, 0, 1. O subespaço gerado pelos vetores V1, V2 e V3 é o subconjunto de vetores em R3, que podem ser escritos como combinação linear dos vetores V1, V2 e V3. Para um vetor xy estar nesse conjunto, ele tem que ser escrito como A1, V1 mais A2, V2 mais A3, V3. Então, nós devemos ter A1 vezes 1, 0, 0, mais A2 vezes 0, 1, 0, mais A3 vezes 0, 0, 1, igual a x, y, z. Fazendo as operações de multiplicação por escalar e soma de vetores, nós teremos A1, A2, A3 igual a x, y, z. Da primeira coordenada, nós temos A1 igual a x, da segunda coordenada, nós temos A2 igual a y, e da terceira coordenada, nós temos A3 igual a z. Aqui o sistema já está resolvido, mas se nós fôssemos resolvê-lo pelo método da eliminação de Gauss-Jordan, escrevendo aqui a matriz ampliada desse sistema, que já está na forma escalonada reduzida, fica muito claro para nós que não há restrição sobre x, y e z para que esse sistema tenha solução. Portanto, esse sistema tem solução para qualquer vetor x, y, z de R3. Qualquer vetor x, y, z de R3 vai ser combinação linear dos vetores V1, V2 e V3, e além disso, A1 vai ser igual a x, A2 vai ser igual a y e A3 vai ser igual a z. Portanto, o subespaço gerado pelos vetores V1, V2 e V3 é todo o R3. Nós temos aqui uma interpretação geométrica dos vetores V1 com coordenadas 1, 0, 0, V2 com coordenadas 0, 1, 0 e V3 com coordenadas 0, 0, 1. Observem que esses três vetores não são paralelos ao mesmo plano. E é por esse motivo que o subespaço gerado por eles é o R3. No exemplo 2, nós temos os vetores V1, 1, 1, 1, V2, 1, 1, 0 e V3, 1, 0, 0. O subespaço gerado pelos vetores V1, V2 e V3 é o subconjunto dos vetores de R3 que podem ser escritos como combinação linear dos vetores V1, V2 e V3. Para um vetor x, y, z estar nesse conjunto, ele tem que ser obtido fazendo A1, V1 mais A2, V2 mais A3, V3. Então, nós devemos ter A1 vezes 1, 1, 1, mais A2 vezes 1, 1, 0, mais A3 vezes 1, 0, 0, igual a x, y, z. Fazendo aqui as operações de multiplicação por escalar e soma de vetores, nós teremos A1 mais A2 mais A3, A1 mais A2, A1, igual a x, y, z. Da primeira coordenada, nós temos A1 mais A2 mais A3 igual a x. Da segunda coordenada, nós temos A1 mais A2 igual a y. E da terceira coordenada, nós temos A1 igual a z. Resolvendo esse sistema pelo método da eliminação de Gauss-Jordan, nós escrevemos aqui a matriz ampliada dele e aplicamos operações elementares às linhas dessa matriz para obter uma matriz na forma escalonada reduzida. Nessa matriz aqui que nós obtemos ao final da etapa do escalonamento, nós vemos claramente que não existe restrição sobre x, y e z para que esse sistema tenha solução. Esse sistema tem solução para qualquer vetor x, y, z. Qualquer vetor x, y, z de R3 vai ser combinação linear dos vetores V1, V2 e V3. O coeficiente A1 vai ser igual a z, o coeficiente A2 vai ser igual a y menos z, e o coeficiente A3 vai ser igual a x menos y. Portanto, o subespaço gerado pelos vetores V1, V2 e V3 é todo o R3. Vejam aqui a representação geométrica dos vetores V1 com coordenadas 1, 1, 1, V2 com coordenadas 1, 1, 0 e V3 com coordenadas 1, 0, 0. Observem que esses três vetores não são paralelos ao mesmo plano, e por esse motivo o subespaço gerado por eles é o R3. Agora, no exemplo 3, nós temos os vetores V1, 1, 1, 2, V2, 1, 0, 1 e V3, 2, 1, 3. O subespaço gerado pelos vetores V1, V2 e V3 é o subconjunto de vetores de R3 que podem ser escritos como combinação linear dos vetores V1, V2 e V3.
Para que um vetor x, y, z esteja nesse conjunto, ele tem que ser obtido fazendo A1V1 mais A2V2 mais A3V3. Então, nós teremos A1 vezes 1, 1, 2, mais A2 vezes 1, 0, 1, mais A3 vezes 2, 1, 3, igual a x, y, z. Fazendo as operações de multiplicação por escalar e soma de vetores, nós temos A1 mais A2 mais 2A3, A1 mais A3, 2A1 mais A2 mais 3A3, igual a x, y, z. Da primeira coordenada, nós temos a equação A1 mais A2 mais 2A3 igual a x. Da segunda coordenada, nós temos a equação A1 mais A3 igual a y. E da terceira coordenada, nós temos a equação 2A1 mais A2 mais 3A3 igual a z. Resolvendo esse sistema pelo método da eliminação de Gauss-Jordan, nós escrevemos aqui a matriz ampliada do sistema, aplicamos operações elementares às suas linhas para obter uma matriz na forma escalonada reduzida. Nessa etapa aqui do escalonamento, nós observamos que esse sistema só terá solução se menos x menos y mais z for igual a zero. Então, os vetores x, y, z que pertencem ao subespaço gerado pelos vetores v1, v2 e v3 têm que satisfazer essa condição de que menos x menos y mais z é igual a zero, ou simplesmente que x mais y menos z é igual a zero. Portanto, o subespaço gerado pelos vetores v1, v2 e v3 é um subconjunto dos vetores x, y, z de R3 que satisfazem a condição x mais y menos z igual a zero. Vejam aqui a representação geométrica dos vetores v1, v2 e v3 e observem que esses três vetores são paralelos a um mesmo plano. Por isso, o subespaço gerado por eles foi o plano de equação geral x mais y menos z igual a zero, que é o plano que passa pela origem e é paralelo a esses três vetores. No exemplo 4, nós temos os vetores v1, 1, 0, 0 e v2, 0, 1, 0. O subespaço gerado pelos vetores v1 e v2 é o subconjunto dos vetores de R3, que pode ser escrito como combinação linear dos vetores v1 e v2. Para um vetor x, y, z pertencer a esse conjunto, ele tem que ser obtido fazendo A1 vezes v1 mais A2 vezes v2. Então, nós devemos ter A1 vezes 1, 0, 0, mais A2 vezes 0, 1, 0, igual a x, y, z. Fazendo aqui as operações de multiplicação por escalar e soma dos vetores, nós temos A1, A2, 0, igual a x, y, z. E, portanto, temos que A1 é igual a x, A2 é igual a y e z é igual a 0. Então, para um vetor x, y, z ser combinação linear dos vetores v1 e v2, z precisa ser igual a 0. E, portanto, o subespaço gerado pelos vetores v1 e v2 é o subconjunto dos vetores x, y, z de R3, tais que z é igual a 0. Geometricamente, nós temos aqui os vetores v1 e v2 e o subespaço gerado por eles, que é o plano de equação geral z igual a 0. É um plano que passa pela origem e é paralelo aos vetores v1 e v2. No exemplo 5, nós temos o vetor v1, 1, 0, 0. O subespaço gerado pelo vetor v1 é o subconjunto dos vetores de R3, que são combinação linear do vetor v1. Então, para um vetor x, y, z pertencer a esse conjunto, ele tem que ser obtido fazendo A1 vezes v1. Então, nós devemos ter A1 vezes 1, 0, 0 igual a x, y, z, que nos dá A1, 0, 0 igual a x, y, z. Portanto, A1 é igual a x e nós devemos ter y igual a 0 e z igual a 0. Nesse caso, para um vetor x, y, z ser combinação linear do vetor v1, é preciso que y e z sejam iguais a 0. E, portanto, o subespaço gerado pelo vetor v1 é o subconjunto dos vetores x, y, z de R3, que satisfazem as condições y igual a 0 e z igual a 0. Geometricamente, temos aqui o vetor v1, com coordenadas 1, 0, 0, e o subespaço gerado por ele, que é a reta que está sobre o eixo x, que é a reta descrita pelas equações reduzidas y igual a 0 e z igual a 0.